bom estar aqui com você nesta manhã. É muito bom estar neste dia que o Senhor fez para nós. E você escolheu a melhor parte, que é estar aqui nessa manhã conosco, para ouvir dele, para entregar para ele. Nós, há muitos, eu era uma delas, né? E muitos de nós tivemos aquela mente que a gente vem no culto, muitas vezes para receber. Mas, na realidade, nós viemos para dar ao Senhor. E hoje eu acredito que nós entregamos ao Senhor uma adoração profunda do nosso coração, que é hoje, essa semana, quando eu estava preparando o culto, a palavra, e o que vinha mesmo no meu coração para esta celebração era gratidão, era entregar realmente uma adoração para Ele, que pudesse representar tudo aquilo que nós recebemos de bênçãos, de livramentos deste ano que está a findar, não é? E é isso. Amém. Hoje é dia de culto infantil, está um silêncio aqui embaixo, né? Que nossas crianças estão lá em cima, nossos bebês estão recebendo do Senhor nesse culto infantil, que também tem esse tema de gratidão. Das nossas crianças poderem aprender a ser gratas por tudo aquilo que elas têm, por tudo aquilo que elas são, por o ano que passou e por o ano que vai entrar. Nós precisamos ministrar nossas crianças, não só na igreja, mas em casa, a importância de serem agradecidos, a importância de dependerem do Senhor em todas as coisas, amém? Então, elas estão lá em cima e eu tenho certeza que quando elas chegarem em casa, vocês vão ter surpresas da linguagem, daquilo que elas vão compartilhar com vocês, amém? Hoje, né, é o nosso último domingo do ano 2025, não sei o que isso significa para você, para mim é mais um domingo, mas tem pessoas que sentem muito essa questão do ciclo e realmente é importante nós terminarmos ciclos bem e olharmos e analisarmos aquilo que aconteceu, não é, nesse ano de 2025. Nós estamos a fechar um ano secular, não é, um ano civil, agora na quarta-feira. E como pessoas inteligentes, né, pessoas coerentes, eu acredito que eu e você paramos para analisar o que nós fizemos no ano 2025. Até não só o que fizemos, como nós prometemos para nós que iríamos fazer. Porque eu creio que comigo, como com você, quando inicia um novo ano, nós temos objetivos e planos, que é importante se fazer. Começa um ano, nós temos que, de alguma forma, idealizar o que nós queremos conquistar num ano. Não é? Entra 2026, como você quer que a sua vida esteja em 2026? O que você vai fazer de diferente para que a tua vida em 2026 seja diferente? E isso é muito bom, é muito importante, mas não só numa mudança de ano. Em todo o tempo da nossa vida, nós precisamos sempre pensar o que eu posso fazer diferente para alcançar coisas diferentes. Mas muita gente só espera o fim do ano para fazer isso, não é? Então, quando você olha para trás, hoje é dia 28 de dezembro, você olha para trás e vê objetivos e planos de janeiro, aí você pode ficar frustrado, porque você fez algo a tão longo prazo, parecia que dava tempo de você fazer tudo, e de repente chegou o final e você praticamente não fez nada do que você tinha idealizado. Então, que hoje seja um dia de quebrar esse padrão, né? Quebra esse padrão. Não faça planos de janeiro para dezembro, faça planos mensais. Vai entrar um novo ano, faça o plano de janeiro. O que você quer conquistar em janeiro? O que você quer conquistar em fevereiro? Assim, até mesmo, se você participar dos 12 dias, e você pedir ao Senhor no dia 1, Senhor, o que você quer de mim em janeiro? O que você espera de mim? É para eu voltar a estudar? É para fazer uma dieta? É para eu ir para o ginásio? O que o Senhor quer que eu faça em janeiro? E começar a ter planos atingíveis, planos que você consegue atingir mensalmente. Então, é até um desafio para você programar o teu ano através da oração dos 12 dias. Amém? Então, eu queria que você pudesse fechar os teus olhos agora rapidamente, que você pudesse olhar rápido mesmo, rápido para o teu ano 2025. Faça aí uma retrospectiva do como foi o teu ano 2025. Você está feliz? Você está frustrado com tudo que aconteceu em 2025 na tua vida?
está agradecido, fica triste, insatisfeito. Deixa o Espírito Santo te levar a pontos, a situações que aconteceu com você em 2025, que eu creio que hoje é dia de deixar tudo para trás. Deixa isso tudo porque o Senhor vai fazer coisas novas nesse novo ciclo. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos, entregando o nosso ano 2025 ao Senhor. Queria que nós entregássemos, e tudo aquilo que a palavra vai ministrar ao teu coração hoje, tudo é para que você possa, de hoje para frente, independente de qualquer coisa, que você possa, de hoje para frente, lembrar do versículo que está em 1 Coríntios 5,17, que diz: em Cristo sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que Ele faz tudo novo. Essa é a palavra que o Senhor tem. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas, tudo isso. Não sei se você tem planos, se você teve, se não teve. O Senhor colocou isso no meu coração. Independente do que você entende de mudança de ciclo de ano, o Senhor quer te dizer hoje para você, as coisas velhas se passaram. Ele, a partir de hoje, neste tempo, se você decidir, porque você já confessou Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, coisas novas têm que acontecer. As coisas velhas têm que ficar no passado. Amém? Então vamos orar, entregando ao Senhor tudo aquilo que de alguma forma nos frustrou, que você rasgue aí no teu coração, se você fez planos, chega em casa, rasgue os teus planos e faça outros direcionados pelo Espírito Santo. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida da igreja nas tuas mãos. Pai, tendo, Senhor, por tudo que tu fizeste por nós, Senhor, por tudo que nós também fizemos, Senhor, Pai, pela nossa força, pelos nossos talentos, pelas nossas capacidades, entregamos ao Senhor tudo aquilo que foi espiritual, tudo aquilo que foi natural, tudo aquilo que foi humano, entregamos nas tuas mãos, Senhor, te agradecendo porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, entregamos, Senhor, frustrações, entregamos, Senhor, as decepções, entregamos, Senhor, as insatisfações, entregamos, Senhor, tudo aquilo que de alguma forma, Senhor, nos entristeceu nesse ciclo de 2025 nas tuas mãos. Pai, cremos mesmo, cremos no poder da restauração, cremos no poder, Senhor, que o Senhor nos dá de segundas chances, de recomeço, de formas corretas. Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu clamo mesmo que teu Espírito Santo venha sobre nós, trazendo renovo, trazendo alegria, trazendo, Senhor, planos, Senhor, eternos, trazendo, Senhor, direções espirituais, trazendo direções naturais. Pai, que tu possas fechar portas que nós não conseguimos fechar nesse ano, para que nós possamos abrir portas novas, Pai, neste novo ciclo que inicia. Em nome de Jesus, independente do ano, Pai, nós declaramos, Senhor, que queremos viver as suas novidades, queremos viver os teus planos, queremos viver, Senhor, pela tua palavra, queremos crer na tua palavra, queremos, Senhor, viver, Senhor, colocando os pés na água e sabendo que nós não vamos afundar, porque o Senhor está na água conosco. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre meus irmãos, Pai, uma consciência, um culto racional, um despertar, Senhor, para as coisas eternas, em nome de Jesus. Senhor, declaro mais uma vez que as coisas velhas já passaram. Em Cristo tudo se fez novo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, começa hoje, dia 28 de dezembro, que nós não precisamos estar à meia-noite do dia 31. Começa hoje, Senhor, no dia 28 de dezembro. Um novo ciclo na vida de cada um que está aqui neste lugar, na família, no casamento, no trabalho, Senhor, no ministério, Pai, com os amigos, Pai, todas as áreas que eles estão envolvidos, nos lazeres, que o Senhor comece, Senhor, um novo tempo, onde a luz de Cristo vai brilhar em cada uma, Senhor, dessas áreas da vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Glória ao Senhor. É maravilhoso, né, ver como o Senhor se move no nosso meio. Eu creio que o ano 2026 vai ser um ano que nós vamos precisar olhar muito para dentro de nós, nesse novo ciclo que vai iniciar. O Senhor tem ministrado muito sobre questão realmente de recomeço, reinício,
de mudança, de transformação. Nós precisamos olhar muito para dentro de nós para vivermos um novo ano, não é? Esse calendário que vai abrir agora no dia 1. Nós precisamos olhar muito para aquilo que nós queremos estabelecer na nossa vida a nível natural, mas que primeiro se manifesta, tem que ser gerado no espiritual. Então, eu convido vocês para me acompanhar aqui nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que é fé e coragem. Para nós entrarmos em novos ciclos da nossa vida, nós precisamos ter fé e coragem. Porque se a gente não agir em fé e não tiver coragem para manter nossa palavra, manter aquilo que o Senhor fala conosco, manter aquilo que Deus pede de nós, nós vamos continuar andando em círculos como tem sido até aqui. Então, o Senhor colocou muito forte. Primeiro passou por mim, tá? Porque eu preciso de muita fé e muita coragem para conseguir responder aquilo que Deus pede de mim, da minha casa, da minha família. Não está a ser fácil, mas é lindo ver o mover de Deus. E eu creio que para você também não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que você vai ver o mover de Deus na tua casa, na tua família, e vai te trazer força e alegria. Amém? Eu queria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 11. Hoje eu queria partilhar com vocês esse capítulo inteiro. Amém? Só que nós não vamos ler, eu vou fazer de forma resumida, porque esse capítulo aqui inteiro, eu acredito que vai ser uma base para aquilo que o Senhor espera de nós nesse novo ciclo. Amém? E que você possa depois, a gente vai ler alguns versículos, mas que você possa ter o compromisso com o Espírito Santo de em casa meditar nesse capítulo inteiro. Amém? Se possível no livro de Hebreus todo, mas se não der, que se estude, leia, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você através do Hebreus 11. Amém? Antes de nós lermos, eu queria só contextualizar. A epístola de Hebreus, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos maduros, cristãos que conheciam a Jesus, conheciam Yeshua. Não é uma carta escrita para descrentes, é uma carta escrita para crentes. É uma carta de pessoas que conheciam e sabiam quem era Cristo. Só que eles estavam passando ali em Hebreus um tempo de muita perseguição, um tempo de muito cansaço espiritual, cansaço físico. O povo de Hebreus eles estavam fadigados. Era muita coisa ruim acontecendo para eles. Então, o que eles tinham no coração deles? Aquele povo estava pensando em retroceder, em voltar às velhas práticas. Aquele povo estava tão desanimado que eles queriam voltar ao judaísmo tradicional, queria abandonar a salvação em Cristo. Então, o autor de Hebreus, que não se sabe bem ao certo quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, o autor de Hebreus escreveu o capítulo 11 para trazer um poderoso argumento sobre a fé. Esse capítulo foi para dizer para um povo que estava desanimado, que estava completamente desacreditado da fé deles. Então, esse autor pegou o Hebreus 11, escreveu essa carta para trazer para essas pessoas, trazer para essa igreja, vamos falar assim como se fosse uma igreja, mas era um povo, trazer as realidades do que era ter fé. Amém? Então, o autor de Hebreus, ele aponta desde o capítulo 1 até o capítulo 13, ele aponta todo o ensino dele para Jesus. Ele mostra em cada capítulo Jesus ali inserido na história do povo, desde que saiu do deserto, desde Abraão. Ele mostra ali a história para aquele povo acender a fé dele. Então, nós podemos ver que no capítulo 11, especificamente, ele fala de fé e perseverança. Nos outros capítulos, eu vou fazer só um breve resumo aqui para vocês. Eu acredito que Hebreus, todo cristão deve ler pelo menos uma vez por mês o livro de Hebreus, para que possa acender essa chama no nosso coração. Amém? No primeiro capítulo, o autor mostra que Jesus é superior aos anjos. No capítulo 2 de Hebreus, mostra que Jesus se fez humano para salvar a humanidade. No capítulo 3, Jesus é mostrado pelo autor superior a Moisés, porque aquele povo ainda tinha os olhos
que Moisés tinha mais poder do que Jesus. Então ali ele mostra que não, que Jesus era superior. Moisés foi uma sombra de quem seria Jesus no futuro. No capítulo 4, ele mostra Jesus como descanso de Deus para nós. No 5, ele mostra Jesus como uma âncora, ao qual nós temos segurança e firmeza. No capítulo 7, ele mostra que Jesus é nosso sumo sacerdote eterno, que ele é maior do que os sacerdotes da lei de Arão. Capítulo 8, Jesus é o mediador de um novo pacto. Jesus é aquele que fez a nova aliança conosco. No capítulo 9, Jesus como sacrifício perfeito e eterno. No capítulo 10, Jesus oferece sacrifício único e suficiente por nós e nos convida a perseverar na fé e na esperança. No capítulo 11 que nós vamos ler, Jesus é o exemplo de fé e o cumprimento da promessa de Deus. Ele é o objeto da nossa fé, daqueles que creem. No 12, Jesus é o autor e consumador da fé. E no 13, Jesus é o modelo de amor, fidelidade e obediência. Então, se você quer mesmo conhecer a pessoa de Jesus, tirando os evangelhos, né? Conhecer a pessoa de Jesus, ali através do autor de Hebreus, o poder de Jesus na nossa vida, na vida daquele povo, eu oriento você que você entre o ano de 2026 lendo o livro de Hebreus completo. Amém? Então vamos ler Hebreus 11, de 1 a 11. Queria que todos estivessem lendo comigo aí, me acompanhando. Versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons por ela. Depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que os buscam. O versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. E aqui, se nós continuarmos a ler, eu quis pegar esses 11 capítulos que eu acredito que nesse momento é o que eu quero ministrar para vocês, mas se vocês pegarem todos até o 30, eu acho que vai até o 39, vocês vão ver ali mais histórias de homens e mulheres, que nós vamos falar aqui resumidamente, de pessoas que entraram para a galeria da fé. Homens e mulheres como eu e você. Esses homens não tinham nada de especial, esses homens não tinham nada de diferente do que nós temos hoje. Aliás, nós temos mais coisas profundas em Deus do que eles tinham. Amém? Então, para começar a nossa ministração, eu queria dar o contexto para vocês do que é fé. Eu acredito que todos aqui saibam o que é fé. Eu acredito que todos aqui têm o conceito de fé para a sua vida. Mas eu quero trazer o que a palavra diz, exatamente o que significa essa palavra. Então, no primeiro capítulo, no primeiro versículo diz: ora, a fé é o firme fundamento. Nós pegamos a palavra firme, o quê? Fundamento. Das coisas que se esperam, e a prova
das coisas que não se veem. Então, a palavra fundamento e a palavra prova, ela tem significados que nos dá base do que é a fé. A palavra, essa palavra fundamento, em grego, significa hipóstasis, que diz assim, certeza, fundamento, documento de propriedade. Quando o autor diz a fé é o firme fundamento, ele está dizendo a fé é a firme certeza, é o documento de que nós temos propriedade. Eu e você temos propriedade pela fé das coisas que se esperam. E a palavra prova, no grego diz assim, elekshos, que é convicção, prova interna, evidência espiritual. Então, essas duas palavras, fundamento e prova, nos dá uma base de que quando nós temos fé, nós estamos fundamentados, nós estamos certos, nós temos um documento de propriedade que Deus nos entrega pela palavra dele. E nós temos a convicção, a prova quer dizer, a prova das coisas que se espera, convicção, a prova no nosso interior, uma evidência espiritual. Então, o que nós podemos resumir, a fé trata do que Deus prometeu como já garantido. Não é fé nas coisas que nós queremos, é fé naquilo que Deus prometeu. Aqui a fé é o firme fundamento nas coisas que Deus te prometeu, nas coisas que Deus falou sobre a palavra dele, nas coisas que já estão descritas na palavra da vida, no verbo. Amém? E essa prova é o quê? A convicção que ele produz em nós no Espírito. A fé aqui é algo completamente espiritual. Não é uma fé natural, não é uma fé humana que nós temos. Eu tenho fé em muitas coisas naturais que podem acontecer. Você também tem fé em muitas coisas naturais que podem acontecer. Mas essa fé que o autor de Hebreus fala aqui é uma fé que tem a ver com questões espirituais. Não é natural. É algo que o Espírito produz em nós. A fé não é uma imaginação, é uma convicção produzida pelo Espírito. Então, quando nós clamamos, Senhor, me dá fé, me dá mais fé, é para nós crermos na sua palavra, para nós crermos naquilo que ele já nos prometeu. Amém? É para crer nas coisas que já existem, nas coisas que já estão preparadas para nós. Aleluia. O Senhor até pode dizer para você coisas naturais que você precisa, e ele vai te dar fé para você crer nessas coisas naturais. Mas quando nós falamos aqui no Hebreus 11, essa fé está dizendo exclusivamente para coisas espirituais que o Senhor gera em nós através da palavra dele. Amém? Muitas vezes as pessoas ficam frustradas porque acham que tem pouca fé. E realmente às vezes tem, porque estão vendo a fé de forma errada. Até a própria fé, quem gera em nós é o Espírito Santo. Amém? Não tem como eu ter fé nas coisas eternas se eu não tiver o Espírito Santo dentro de mim para me poder testificar e me convencer dessas coisas. Aleluia. E mais um conceito de fé, que é o que para mim, é um conceito que nos acompanha até como igreja, que é em hebraico, que é o emuná. Emuná. Emuná é como fosse shalom. A palavra shalom é a paz perfeita. O emuná é a fé perfeita. O emuná em hebraico quer dizer firme, seguro, confiável. Confiança, fidelidade, firmeza e constância. Não é só acreditar que algo existe, mas confiar e se apoiar plenamente e agir em obediência e fidelidade de Deus. Emuná é uma palavra que, se você entender ela, a tua vida muda. Porque a fé é uma questão espiritual e o Senhor e o Espírito Santo nos dá essa convicção e nós cremos. Mas o emuná é aquela fé que nós firmamos em quem Deus é. Aqui em Hebreus 11, quando nós lemos, esse povo tinha a emuná, porque eles não tinham o Espírito Santo naquela altura. Quando nós lemos sobre Sara, sobre Abraão, eles não tinham o Espírito Santo para convencer eles a ter fé. Eles tinham Deus, a firmeza de quem era Deus. Eles eram firmes em quem Deus era. Eles sabiam quem era o Criador deles. Eles tinham um relacionamento pessoal com eles. Amém? E hoje, se nós entendermos o conceito de fé junto com a emuná, que é algo que Deus entregou para o povo, nós vamos vencer muitas coisas que até hoje nós não conseguíamos.
pela firmeza na palavra, pela firmeza de quem Deus é. Eu queria fazer uma pergunta para você agora pensar, só você com o Senhor. Você conhece quem é Deus? Você sabe quem é o Deus da tua salvação? Você sabe quem é o teu Criador? Porque muitas vezes nós vemos aos cultos, muitas vezes nós lemos a palavra, mas a gente ainda não sabe quem é o nosso Deus. O dia que você começar a buscar saber profundamente quem é o teu Pai, por que ele entregou o único filho dele, Jesus, naquela cruz, para morrer por ti, e pela fé, ele ressuscitou, e pela fé você creu em Jesus. E Jesus entrou no teu coração. E o Espírito Santo te conduz a toda a verdade. Mas muitas vezes nós ficamos no superficial. E a emuná não é superficial. Eu preciso saber quem Deus é na palavra. Se eu perguntar aqui para cada um e der o microfone, quem Deus é para você? Amém? Então é algo que o Senhor quer nos despertar através dessa palavra de fé. De quem Deus é para nós. Quem é Jesus na nossa vida. Como o Espírito Santo age em nós. Será que nós somos homens e mulheres que andamos pela fé, pela convicção, pela firmeza, pela constância? Ou andamos pelas circunstâncias que nos rodeiam? Ou andamos quando tudo está bem, eu estou bem. Quando tudo está mal, eu estou mal. Precisamos deste direcionamento hoje para vivermos o tempo que ainda nos resta até que Jesus venha. Está muito perto a volta do nosso amado Jesus. Amém? Então, vamos falar rapidamente desses personagens, desses homens que foram reais, que viveram nessa época. O primeiro exemplo que o autor de Hebreus 11 dá é Abel. Todos nós conhecemos a história de Abel. Caim e Abel, não conhecemos? O que Abel fez para entrar na galeria da fé? O que Abel fez para estar neste texto? Abel não estava pregando, não estava lutando, não estava construindo. Abel estava adorando. Abel, ele entregou o sacrifício de adoração a Deus. Ofereceu um sacrifício de fé justo e aceito. Abel, ele matou aquele animal, não é? O melhor cordeiro que ele tinha, o melhor, o sacrificou para o Senhor. E o Senhor aceitou o sacrifício dele em adoração. Amém? Caim ofereceu algo errado e foi rejeitado. Então não adianta a gente dizer que pode oferecer para Deus que o Senhor conhece o nosso coração. Por Ele conhecer nosso coração, que Ele muitas vezes não aceita o nosso sacrifício. Então assim, Abel, ele fez um sacrifício e diz no texto, se você leu comigo, que o sangue de Abel clama e fala ainda hoje, para mostrar justiça e fé. O sangue dele clama na terra por ter sido morto pelo irmão. Mas o que esse sangue que clama por justiça, que depois que ele morreu, o sangue dele ainda fala até hoje, pela palavra, mostra que o Senhor é justo. A adoração dele produziu justiça. Produziu que hoje o Senhor mostra para nós que Abel ofereceu o melhor com o coração certo. A sua fé transformou a sua oferta em algo que eu e você precisamos hoje olhar nesse texto e analisar a nossa vida, o que nós temos ofertados para o Senhor, como está a nossa adoração para o Senhor. O Senhor vê fé. O Senhor vê fé através da nossa adoração? Ou é uma adoração superficial, simples? O Senhor hoje quer mudar a nossa mente. A adoração também tem que ser feita através da fé, sabendo que Ele está ouvindo, sabendo que Ele está recebendo nos céus, que Ele está se agradando da adoração, que sai da sua boca, que sai do seu coração, que sai do seu serviço. Amém? Não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Não podemos entregar ao Senhor, a Deus o que sobra, entregar a Deus aquilo que a gente acha que podemos dar. Nós temos que entregar o melhor ao Senhor todos os dias. Amém? E o segundo personagem que nós vemos ali, o segundo homem, é o Enoque. Enoque apareceu na galeria da fé por quê? O que Enoque fez? Enoque não fez nada. Enoque, se você for ler, tem poucos versículos falando sobre Enoque. Ele não fez nada, a única coisa que ele fez foi andar com Deus. A única coisa que Enoque fez para estar na galeria de fé foi porque ele andou com Deus e Deus se agradou dele. Ele tinha fé para viver apenas para Deus e viver com Deus. A fé dele era de relacionamento diário. Enoque, ele foi transladado para os céus, ele não morreu. Deus tomou Enoque para si de uma forma que Deus amava tanto Enoque. E ele veio para a galeria da fé.
Aí você diz, mas isso é motivo para estar numa galeria de fé? É. Por quê? Essa história de Enoque é para eu e você podermos olhar para essa pessoa e analisarmos a nós. Nós temos andado com Deus. Pela fé, nós temos sido os íntimos de Deus. É aquilo que eu falei aqui na adoração. Quando nós estamos sozinhos, nós conseguimos adorar a Deus sem música. Nós conseguimos ser íntimos com o Senhor na nossa casa. Conseguimos ser íntimos com o Senhor no nosso trabalho. Nós levamos Deus para andar conosco em todo o tempo. Hoje, nós precisamos realmente olhar para dentro de nós. Esses homens estão nesse texto para que seja uma mensagem para nós. Amém? O próximo homem é Noé. Noé foi um exemplo de obediência. A fé de Noé em obedecer foi extremamente sobrenatural. Porque quando Deus disse, vai chover, Noé respondeu, sim, Senhor. Então, mesmo que ele nunca tinha visto chuva, Deus falou, vai chover, e ele acreditou. E Deus falou para ele, então constrói uma arca. Constrói uma arca porque vai vir o dilúvio, vai matar toda a gente, e você precisa salvar a sua família. Mas era algo que Noé nunca viu na vida, nunca tinha chovido. E ali, Noé mostrou uma obediência sem reserva e uma perseverança extrema, porque ele fez, segundo historiadores, uns dizem o número de anos, outros dizem outro, mas mais ou menos 100 anos que Noé ficou construindo a arca. Mais coisa, menos coisa, 100 anos. E às vezes em um ano que o Senhor pede algo para nós não conseguimos esperar, não conseguimos prevalecer, não conseguimos ter perseverança. Esse exemplo de Noé é para mostrar que as coisas é no tempo do Senhor, que muita coisa que Deus pede para nós parece loucura, que nunca vai acontecer, mas vai. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus te falou algo, não importa o tempo que passou, vai acontecer. Persevere, continue, construa a tua arca. Olhe para o Senhor. Mesmo que ainda não tenha chovido, mesmo que ainda não tenha vindo o recurso, mesmo que ainda não tenha vindo aquilo que você espera. Mas se o Senhor falou, persevera. Porque a sua obediência de hoje é teu livramento de amanhã. Com certeza, se você obedecer hoje aquilo que Deus está te pedindo, assim como Deus pediu a Noé para fazer algo impossível. Impossível não que ele fez. Algo que era muito difícil. Ele fez, ele continuou. Então, a fé na palavra de Deus. Hoje eu quero trazer para você a fé naquilo que Deus já te falou para a sua vida. Tanto coisas que Deus já falou através da palavra, como Deus falou para você. Deus já falou coisas para mim que Ele fez. O processo foi longo. Não estava diretamente ligado com a palavra, era algo pessoal, mas Deus fez. Mas foi um processo que levou 10 anos para eu acreditar que estava tudo certo como Deus fez. E no fim eu vou contar esse testemunho. Tem coisas que Deus me conduziu eu e o pastor Pedro a fazer, que a gente não entendia o porquê, mas nós fizemos. Uma semana depois aconteceu a situação que nós vimos a mão do Senhor. Então, assim, nós precisamos crer naquilo que Deus fala. Por isso que eu falei aqui, você precisa conhecer a Deus. Por quê? Quando Deus falar, você sabe que foi Ele que falou. Se você não conhecer a Deus, como é que você vai saber que Ele falou com você? Você não diz assim, meu Deus, eu tenho dúvida. Será que foi Deus que falou? Eu vou orar para Deus confirmar. Não é? Muitas vezes fazem isso. E não está errado. Não está errado. Mas se você tiver intimidade, mesmo com o Senhor, quando Ele falar com você, você vai saber que foi Ele. Mesmo que seja a coisa mais louca. Mas você pode continuar pedindo para Ele confirmar. Mas que eu tenho certeza que você vai pedir para confirmar só porque você tem medo. Mas porque você sabe que Ele falou. Porque você conhece a voz do teu Pai. Amém? O exemplo, que eu acredito que seja o exemplo que todos nós conhecemos aqui na Galeria da Fé, porque ele foi o pai da fé, foi Abraão. Abraão daria para fazer assim, umas 10 pregações sobre Abraão, mas eu não quero só me atentar à fé que Abraão demonstrou quando Deus pediu para ele sair de onde ele estava. O Hebreus 11 tem as histórias de Abraão, não é? Que Abraão é a coisa assim, também aconselho vocês a lerem a história de Abraão lá em Gênesis. Abraão, Deus veio falar com ele e falou assim, sai da tua terra. Só resumindo para você. E Abraão pergunta para Deus, mas para onde que eu vou? E Deus responde, depois eu te mostro.
sai, leva tudo e vai. E Deus não disse para onde que ele tinha que ir. E no caminho do processo, quando você vai ler, as coisas vão acontecendo, mas Abraão obedeceu e foi uma obediência imediata. Ele arrumou as coisas dele, pegou na sua mulher e foi. Eu e você seríamos capazes de fazer isso hoje com o Senhor? Se Deus pede para você, sai da tua terra. O Senhor me pediu há 25 anos para sair da minha terra e vir casar com o pastor Pedro. E eu saí com desespero, mas hoje eu vejo que foi Deus que mandou. Na altura eu achava que eram minhas emoções. Hoje, olhando, né, porque já passou 25 anos, eu vejo que havia um propósito. Naquela altura eu não sabia. E vim, e se 25 anos que eu estou em Portugal, não foi fácil. Os primeiros 5 anos foi só sofrimento e terror. Foi horrível, eu pensei várias vezes em voltar. Mas hoje eu olho para trás e vejo, valeu a pena cada luta, cada tribulação, cada situação. Hoje nós estamos aqui, hoje existe uma arca, hoje existe você sentado nessas cadeiras, existem as pessoas nos vendo no YouTube, existem povos alcançados que nós nem imaginamos, que muitas vezes aparece lá no YouTube pessoas que vêem nossas ministrações, que a gente nem sabe, lá do interior do Brasil. E a gente está alcançando, sem saber, pessoas através deste lugar. Então, assim, quando Deus fala e nossa obediência é imediata, nós não sabemos o que vai acontecer depois. Mas nós cremos que Deus toma conta de tudo. Abraão viveu 100 anos em tendas. 100 anos que ele viveu em tendas. Não foi 1, 2 dias, foram 100. Mas ele acreditava que Deus estava construindo uma cidade eterna para ele. Abraão, no fundo, ele sabia que o que Deus tinha não era natural. Era espiritual, era eterno. O plano de Deus. O plano do Senhor, desde Gênesis e Apocalipse, é a eternidade para mim e para você. Amém? Então, depois nós temos a história da fé de Abraão em entregar Isaac, o seu único filho, o filho da promessa. Abraão, pai da fé, pai de multidões. Isaac, o filho da promessa. E Deus pediu para ele matar Isaac, sacrificar Isaac para o Senhor. E ele foi. Todo mundo conhece a história, não é? Ele foi. Mas naquela altura, Abraão não sabia que Deus ia prover o cordeiro. Porque é fácil a gente falar que Deus proveu, mas naquela altura ele não sabia. Mas Deus fez o milagre de prover o cordeiro, porque viu o coração de Abraão. Sabe por que Deus proveu o cordeiro para Abraão? Porque dentro do coração de Abraão, ele sabia que se ele matasse Isaac, o Senhor ia ressuscitá-lo. Amém. É algo que, quando a gente lê isso, é tão lindo, tão profundo, que aqui mostra exatamente o plano de salvação de Jesus, de Deus para Jesus, né? Que Deus deu para nós, que é Jesus. Porque quando Abraão, está escrito isso lá na palavra, foi matar Isaac, no coração dele, ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Então, assim, ele tinha uma fé extrema no Senhor, que ele podia entregar o que fosse ao Senhor, que sabia que o Senhor ia fazer o melhor para ele. Então, a fé de entregar quem você ama, você entrega aquilo que você ama para o Senhor, porque você sabe que você ama mais aquele que te deu. Será que você ama mais a Deus que te deu algo que você sempre pediu para você devolver para Ele? Não é? Pronto. Sara. Sara é uma personagem que está ali e Sara traz algo para mim e para você muito importante. A Sara, ela duvidou do Senhor de uma forma assim, berrante, né? A Sara, quando Deus falou para ela que ela ia ter um filho, na idade que ela estava, ela riu. Ela riu de Deus. Ela achou graça porque ela achava que aquilo era impossível. Só que Deus viu, que Deus tudo vê. Deus vê quando você tem dúvida. Deus vê quando você ri dele. Deus vê quando você peca. Deus vê tudo. Porque Deus falou, por que você está rindo, Sara? E ela falou, eu não estou rindo de nada. Como que a Sara conhecia Deus, sabia que Deus via tudo, ainda mentiu para Deus. E eu vejo muitas Saras, não é? Nós muitas vezes somos como Sara. Deus fala coisas para nós que nós rimos. Nós não acreditamos. Mas você sabe qual o ponto que Sara teve, assim, que foi culminante para ela receber a promessa? Ela pode não ter acreditado, ela pode ter rido, mas ela obedeceu ao comando do Senhor. Então, assim, muitas vezes nós podemos não acreditar, porque tem coisas que são difíceis de acreditar quando Deus fala.
Tem coisas que são impossíveis aos nossos olhos. Mas se Deus falou, obedeça. Faça um ato de fé. Faça um ato de coragem. Porque mesmo que seja impossível, Ele vai fazer. Se você conhece a palavra do Senhor, se você conhece quem é Deus na sua vida, faça, obedeça. A incredulidade às vezes pode vir no início, mas a confiança e a fé vêm no processo. Nós precisamos dessa fé. Nós precisamos nos mover em quem Deus é. Isso tudo eu estou falando, muita coisa daqui você já conhece, você sabe. Mas eu estou querendo trazer à tua memória aquilo que produz esperança. Estou trazendo à tua memória como esses homens falhos, homens normais como eu e você, entrou na galeria da fé, porque simplesmente fez aquilo que o Senhor pediu, ou simplesmente fez aquilo que a palavra diz, que é adoração, andar com Ele. São coisas simples, que eu e você precisamos resgatar na nossa vida. A fé, essa fé que nós lemos lá no Hebreus 11:6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Hoje nós precisamos reavaliar a nossa fé para esse novo ciclo de vida. Amém? Essa fé que fez com que, o outro exemplo que nós vemos aqui, o povo de Israel atravessar o mar. Quando eu e você vamos atravessar o mar? É uma loucura isso, gente. É uma fé louca. Mas eles tiveram coragem. Deus mandou, eles tiveram coragem. Se a gente vê a fé deles, não foi ver o mar aberto. A fé deles foi dar o primeiro passo, porque o mar não abriu para eles passarem. Eles foram com o mar fechado. O primeiro passo foi abrindo e eles foram andando. Você acha, olhando, entrando na história, que o último da fila não achava que o mar ia fechar e ia levar ele? Pensa bem. Os que estavam na frente estavam mais ou menos safos, já estava quase chegando no final. E os que estavam atrás? Confiar que iam passar, esperar o último passar ali para o mar novamente fechar. E os carroças de Faraó atrás. Gente, é uma loucura. Mas só Deus pode fazer isso. E hoje o Senhor diz que vai abrir mares na sua vida. Se você der os passos que você precisa dar. Tem áreas da tua vida que estão fechadas ainda, estão densas, porque você não dá o passo de fé, você não tem coragem. Você está preso ao teu comodismo. A fé dá o primeiro passo. A fé começa mesmo na tua vida quando você decide pisar onde só Deus pode se sustentar. Onde Deus pode estar. Tem coisas que ninguém pode fazer por você, somente Deus. Mas você precisa dar o primeiro passo. Hoje o Senhor está te dizendo isso. O que o Senhor tem falado com você, irmãos? Que você precisa dar um passo de fé. Não é nem fé, porque você até tem fé. Fala assim, eu tenho fé, mas faz primeiro para eu ir. Não, é a coragem. Você precisa de coragem para avançar. Amém? O exemplo de Jericó. Jericó é aquelas muralhas, né, que nós vimos ali. A obediência de um povo, de marchar ao redor de muros, de marchar, de dar gritos, de tocar trombeta, coisas loucas. E um muro caiu. Eles obedeceram. Coisas loucas. Coisas loucas que o Senhor, às vezes, não depende da nossa fé lógica. Tem coisas que Deus nos pede que parece loucura, mas tem a ver com a tua obediência e com o teu ato de fé naquilo que Ele falou. Gente, você imagina um povo doido correndo atrás de uma muralha no meio de uma guerra. São coisas assim que não fazem sentido. E muitas coisas Deus pede para você e não faz sentido. Amém? Depois temos a história da Raabe. A Raabe era uma prostituta. Por que a Raabe entrou na galeria da fé? Por que a Raabe entrou ali neste texto? Para mostrar para eu e você que o nosso passado não nos define. Para mostrar que nós, independente daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos, do nosso pecado, desde que nós tenhamos fé e coragem para abandoná-lo e para poder fazer aquilo que Deus nos pede, nós podemos sim entrar numa galeria da fé. Podemos sim ser lembrados, podemos sim fazer diferença. Ela era uma prostituta que se tornou um símbolo de fé. Ela arriscou a vida dela por causa da promessa, por causa dos espias, aquilo que eles falaram para ela, ela acreditou. E ela arriscou a vida dela escondendo aqueles homens dentro da casa dela e colocando aquele lenço vermelho. Muitos sabem a história, quem não sabe vai lá pesquisar sobre Raabe. Ela colocou um lenço vermelho na janela
para que não fosse, a guerra não entrasse, né, os soldados não entrassem para matar ela e a família. E ela entrou na genealogia de Jesus, porque ela teve coragem e se converteu genuinamente à palavra de Deus através daqueles homens. Então, assim, a fé, ela verdadeira, ela muda a nossa história. Ela não importa o que nós fizemos, não importa como nós começamos, importa se a gente realmente entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, que ele morreu e ressuscitou por nós, e que nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Eu e você precisamos ser lavados pela água da palavra e pelo Espírito, para podermos realmente termos uma conversão genuína no Senhor. Então, assim, por isso que a gente fala tanto aqui que você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer a palavra. É através da palavra que você vai conhecer esse Deus, é através da palavra que a tua fé vai ser ativada, é através do ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você lê a sua Bíblia em casa em voz alta, quando você ouve louvores, quando você ouve ministrações, seja a mais simples ministração que você possa ouvir, que fale da palavra, vai aumentar a sua fé. Amém? E depois temos vários exemplos dos guerreiros. Temos o exemplo de Isaac, Jacó e José na palavra. Temos o exemplo de Moisés. Tudo isso está em Hebreus 11. Temos o exemplo dos mártires. Esse eu quero falar com você. Os mártires, a fé que suporta o sofrimento. Também existe a fé que suporta os sofrimentos. Será que nós temos fé para suportar sofrimentos da nossa vida? Os mártires que tem ali descrito não tem nome. Eles eram pessoas que não eram conhecidos. Só que eles morreram, lutaram pelo Evangelho. Eles foram vencidos, foram feridos, foram desprezados e morreram pela causa. Eles foram torturados, açoitados, apedrejados. Muitos foram cerrados ao meio. Outros foram expulsos das suas cidades. Andavam escondidos em cavernas. Mas não negaram o nome do Senhor. E no texto de Hebreus 11 diz que o mundo não era digno deles. Eles eram tão especiais a nível da fé que eles tinham em Deus, em Jesus, que o mundo não era digno da presença deles. É a coisa mais linda você ler isso. Será que o mundo é digno da nossa presença? Será que nós somos como esses mártires, que alguém pode dizer, poxa, você está nesse mundo, está sofrendo. Será que a gente pode, alguém dizer isso a nosso respeito hoje? É algo muito glorioso. Amém? A fé não é medida pelo que você conquista, mas por quem você continua sendo quando perde tudo. Quem você é quando Deus permite que você perca tudo. Que você perca aquilo que é importante para você. Que você perca coisas valiosas. Que você perca o que você viu na tua cabeça aí que Deus permitiu já que você perdeu na sua vida. Você continua com a mesma fé, você continua crendo. Será que o Senhor precisa tirar algo de você? Será que o Senhor precisa trabalhar mais no seu caráter, com coisas difíceis, para que você se volte para Ele e tenha fé na palavra dEle? Amém? Muitas vezes situações acontecem para o Senhor trazer despertamento para nós. Muitas coisas, nós vivemos em ciclos porque nós não aprendemos e continuamos a passar pelas mesmas coisas até que nós colocamos a nossa confiança no Senhor e tomamos a decisão certa do que nós precisamos fazer. Amém? E como eu disse no início, tudo aponta para Jesus. O livro de Hebreus, como nós falamos, tudo aponta para Jesus. Cada um desses personagens que eu falei com você, que eu descrevi aqui, tudo aponta para o Senhor. Todos esses que nós lemos, todos esses que nós falamos aqui, eles tiveram um bom testemunho. Eles deram testemunho para mim e para você. Através desses textos, é testemunho para a nossa vida, como foi testemunho para os Hebreus. Amém? Lá, quando o autor de Hebreus falou isso para o povo, foi para quê? Para testemunhar para aquele povo que valia a pena seguir Jesus, que valia a pena continuar.
é aquilo que hoje também eu quero passar para você. Vale a pena continuar, vale a pena seguir Jesus. Eu não sei como você entrou aqui, se você entrou com dúvida, se você entrou com alguma questão espiritual com Deus ou com Jesus, se você entrou aqui de alguma forma com alguma sensação que vai desistir, que não aguenta mais, o Senhor diz, continue, vale a pena seguir Jesus. Esses homens são testemunho disso. Amém? Então, esses homens, embora tenham sido testemunho, embora tenham passado por tudo que eles passaram, eles não alcançaram a promessa. Quando você lê ali Hebreus 11, diz, eles passaram pelo testemunho de fé, não receberam a promessa, porque Deus havia preparado algo melhor para nós, não é? Todos eles que viveram e deram esse testemunho para nós, eles não conheciam a promessa que era Jesus. O algo melhor que Deus tinha para ele, como tem para nós, era Jesus. O melhor que eu e você podemos ter na nossa vida é Jesus. Amém? Vamos repetir para você acordar. Algo melhor que eu posso ter é Jesus. Jesus é o algo melhor da minha vida. Não tem nada melhor do que Jesus que você possa ter. Abel, ele apontava para o sacrifício perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito. Enoque apontava para a comunhão perfeita. Todos esses homens apontam para uma característica que eu e você temos que ter com Jesus. Noé apontava para a arca da salvação. Jesus é a arca da salvação. Abraão apontava para o pai que entrega o filho. Abraão entregou Isaac. Moisés apontava para o libertador definitivo. Josué apontava para Jesus. Até o nome de Josué era o mesmo de Jesus, era Yeshua. Raabe apontava para o alcance da graça do pecador. Os juízes apontavam para o justo juízo. Juiz justo. Os mártires apontavam para o sofrimento glorioso. Então, quando nós olhamos para a galeria da fé, eu e você meditar nessa galeria da fé, você vai ver que tudo o que aqueles homens sofreram, aquelas mulheres sofreram, tudo aquilo que eles fizeram, foi para hoje eu e você ver Jesus neles. Para eu e você identificar Jesus em cada atitude que eles tiveram. Amém? Então, assim, esses homens, eles não tinham fé porque eram fortes. Eles tinham fé porque eram dependentes de Deus. Eles ouviam a palavra de Deus e obedeciam. A fé deles era uma sombra da realidade que viria. Quem é a sombra que viria e que já veio e que nós conhecemos? É Cristo, autor e consumador da minha e da sua fé. Em Hebreus 12, 2 e 3 diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aleluia, Jesus é o nosso autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueça, não desfaleça em vossos ânimos. É isso que hoje, que Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé, que Ele sofreu tudo por mim e por você, para que hoje nossos olhos estejam postos nele, para que eu e você não enfraqueçamos, para que eu e você não desfaleçamos, para que nós não possamos ter ânimo nele. Amém? Hoje Ele te diz isso, coloque os teus olhos nele, não nas circunstâncias que você vive. Tenha fé naquilo que Jesus fez e já está consumado na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Vamos entrar no ciclo consciente de quem Jesus é. Aqui nós podemos ver que a verdadeira fé, ela crê. A verdadeira fé, ela age com coragem. Ela obedece. Ela persevera no sofrimento. Mas tudo isso é possível por quê? Por que que eu creio? Por que que eu tenho coragem? Por que que eu obedeço? Por que que eu persevero até o fim? Porque Jesus está conosco. Porque Jesus, a nossa fé está em Cristo, que está vivo em nós. Porque sem Jesus você não vai conseguir crer. Sem o Espírito do Senhor dentro de você, você não vai conseguir obedecer, permanecer, suportar. Sem Jesus dentro de nós, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Nós vamos desviar. Muitas vezes nós desviamos dentro da igreja.
Porque a gente continua aquela esperança, vai acontecer, mas eu não tenho mais. Eu não quero mais, mas eu vou continuar porque Deus tem misericórdia. Não. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar posse. Como nós lemos lá, a fé é o firme fundamento, já está feito. Jesus já morreu por mim e por você naquela cruz. Já está consumado, Ele ressuscitou. Ele deu o Espírito dEle para nos guiar na verdade. Nós precisamos ter essa verdade dentro de nós. É Jesus. O centro da nossa vida tem que ser Jesus. E através de Jesus nós vamos viver a nossa vida neste mundo. Que Ele diz, nós não somos deste mundo. Mas nós estamos aqui neste mundo e temos que fazer a diferença. Não é fácil, amados. Não é fácil. Cada um que está sentado aqui sabe que não é fácil. Não é fácil. Mas é possível com Jesus. É possível quando você se alimenta da palavra, quando você está nutrido da palavra, quando você está em comunhão um com os outros, quando você adora o Senhor, é possível. Se você está deixando de fazer, é perigoso. É muito perigoso quando nós deixamos esse lugar de dependência de Deus. É muito perigoso. Independente das nossas fraquezas, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Eu tenho fraquezas, eu tenho dúvidas, eu tenho medo. Eu acredito que você também tenha. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós temos tudo isso e o Espírito Santo sabe, Deus sabe, Jesus sabe. Mas nós precisamos ter uma fé prática. Nós precisamos ter uma fé. A palavra lá em Tiago diz que fé sem obras é morta. Qual é a que Deus espera de mim e de você? É obediência, é constância, é ação. O Senhor espera que nós, mesmo muitas vezes com medo, fracos, com dúvida, que nós continuemos a praticar o Evangelho, que o Evangelho não depende de nós. Nós somos miseráveis, fracos, nus. Sem o Senhor nós não somos nada. Com Ele que nós conseguimos fazer algo e tudo que nós fazemos, todo esforço, porque a fé, ela produz em mim e você esforço. Não existe fé passiva. Não existe. A fé, ela faz você se mover, você se esforçar, você tomar uma decisão. A fé sempre vai agir uma ação. Quando Deus pediu a Noé, falou com Noé, Ele mandou ele construir uma arca. Quando Deus falou com Abraão, mandou ele sair. Quando Deus fala com cada um desses personagens, Ele manda, de alguma forma, ter uma ação, um movimento. A fé é algo que move. Nem se for mover a tua boca em oração, mas a tua fé vai fazer você ter uma ação. E a maior ação que você pode fazer pela fé é orar. Porque você está orando, você está falando com Deus, crendo em fé que Ele te ouve. E em fé Ele te responde. A maior ação que você pode fazer hoje, nesse novo ciclo da sua vida, é começar a ter uma vida de oração estável, uma vida de oração profunda, uma vida de oração constante. Separar no mínimo 10 minutos, no mínimo, para falar com o Senhor por dia. É uma ação de fé. Você falar e não ver e saber que Ele te ouve. Amém? Então, hoje nós precisamos, para esse novo ciclo que nós vamos entrar, civil, de ter mais maturidade espiritual. Cada um de nós aqui nessa sala precisamos ser maduros espiritualmente. Até aquele que nasceu agora, que está dando os primeiros passos, que possa já crescer com conhecimento e amadurecer nesse conhecimento de que você tem que entender Deus através da palavra dEle. E eu quero hoje que, já estou terminar, que você possa deixar o Espírito Santo trazer à tua memória coisas que Ele já pediu para você. Atitudes que Ele pediu para você tomar. Atitudes que Ele pediu para você parar de ter na sua vida, na tua casa. Coisas que o Espírito Santo já comunicou com você, que Ele não quer mais que você faça. E você ainda continua a fazer. Eu quero hoje também te desafiar. Será que o Senhor já disse para você que você precisa descansar nele e não se mover? Que muitas vezes o esforço que você vai ter que fazer para Deus é não fazer nada. Porque muitas vezes nós fazemos muita coisa para ajudar Deus e Ele não quer que você faça nada.
Ele quer que você descanse. Sabe, uma das coisas mais difíceis para um homem e uma mulher nos dias de hoje fazer é descansar no Senhor e confiar que Ele está te guardando, que a luta que você vive, que as situações que você vive, não adianta você fazer nada, que Ele que vai fazer. Não adianta você mais pela força disso, que você vai se cansar e se fadigar e não vai chegar em lado nenhum. E o Senhor está dizendo para você, descansa, entrega para mim, filho, filha. Consegue porque você acha que tem que fazer alguma coisa. Então pense nisso, que o Senhor pediu para você descansar nele, para você entregar para Ele que Ele iria fazer por você. Tem áreas da nossa vida que é somente o Senhor. Quanto mais nós tentamos fazer, mais nós atrapalhamos. Amém? Será que Deus já te pediu para entregar algo para Ele e você não entrega, você ainda não renunciou? Será que Deus já te pediu alguma coisa e você está com medo? Você não quer perder isso? Você não quer abrir mão do teu controle? Renuncia. Renuncia ao teu tempo de telemóvel, renuncia ao teu tempo na televisão, coisas simples. O Senhor está te pedindo, olha, não vem isso agora não, vem para perto de mim. Ah, Senhor, eu preciso descansar minha cabeça, eu preciso ver isso aqui um pouquinho para relaxar meu cérebro. E o Senhor é o relaxamento que você mais precisa. Coisas simples da vida. Às vezes a gente fala assim, o Senhor pediu o quê? E você acha que pediu meu filho. Não, Ele pediu só o teu tempo. Ele pediu só que você pare e esteja com Ele. Você não renuncia a limpar a sua casa, você não renuncia a estar no telemóvel, você não renuncia a N coisas. E Ele quer só aquele tempo com você. Amém? Os 12 dias, Ele está nos convocando. Será que você vai renunciar a coisas que você tem para fazer à noite? Para parar 1 hora, 12 dias para poder estar orando com seus irmãos? Mesmo que você não ore, você está ali, está recebendo, está ouvindo. Será que você vai conseguir renunciar a coisas à noite? Se organizar? São coisas simples. Coisas simples. Amém. Será que o Senhor pediu para você andar mais perto dele e você ainda está longe? Todo ano nós falamos para lermos a Bíblia em 1 ano. Esse ano não vai ser diferente. Nós vamos começar com o propósito da leitura da Bíblia num ano. Quer uma forma de você andar com Deus esse ano 2026 do que ler a Bíblia nesse ano todo? O Senhor vai te pedir, com certeza, algo para você estar com Ele. É uma sugestão. Vamos ler como igreja a Bíblia em 1 ano juntos? Amém? Aí, em relação ao teu passado, você ainda está agarrado ao passado, está agarrado às coisas velhas, como o Senhor liberou a palavra aqui hoje. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que faz tudo novo. Será que você ainda está agarrado às coisas do passado, não consegue soltar e o Senhor diz, esquece o teu passado que eu quero fazer coisas novas para você na sua vida? Normalmente 1 ano novo a gente pensa em coisas novas. Eu acho que é uma boa iniciativa, não é? Nesse novo ciclo você deixar o teu passado para trás. E como nós falamos, a fé desses homens foi para nos dar testemunho. E eu falo hoje, será que a minha e a sua vida pode ser um testemunho? Eu e você, se o Senhor hoje fosse escrever, se alguém hoje fosse escrever um anexo da Bíblia com os heróis da fé do século XX, século XXI, será que o meu nome e o seu estaria lá? Será que nós, pela fé, fizemos isso? Algo que Deus pediu para estarmos lá, nesse novo anexo da palavra de heróis da fé? Eu acho que sim. Acho que nós podíamos estar lá. Muitos de nós aqui podíamos estar lá. Eu queria dar um breve testemunho, muito rápido, mesmo para a gente finalizar, sobre o testemunho do meu filho João Pedro. Hoje ele está com 25 anos. Há 21 anos atrás ele teve um cancro no cérebro, um meduloblastoma de grau 4. O cancro mais severo que poderia ter numa criança. Não sei quantos centímetros tinha, mas eu acho que era desse tamanho, no cerebelo. E passou pela cirurgia. Graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. E fez a radioterapia toda. Ele fez um ciclo de radioterapia muito intenso, que ele perdeu toda a massa muscular, perdeu o apetite, ele ficou anorético.
ele não andava. Foi assim, algo extremamente doloroso, tanto para ele quanto para nós como pais. E na última sessão de radioterapia do João, nós a irmos para o IPO, Deus falou dentro do meu coração. Eu ouvi a voz de Deus audível 2 vezes na vida. A voz de Deus. O Espírito Santo fala o tempo todo, mas a voz do Senhor eu ouvi 2 vezes. E naquele dia, indo para o IPO, mas a voz veio aqui dentro, parecia que tinha recebido uma facada. A quimioterapia não vai salvar o João. Foi assim que Deus falou dentro de mim. E aquilo entrou e fez assim. Eu falei, mas o que o senhor quer dizer com isso? E ele não me respondeu. Só disse isso, a quimioterapia não vai salvar o João. E eu até hoje lembro, me arrepio toda, assim, é uma coisa, é uma sensação, parece estar se repetindo. E eu ouvi aquilo, era a última radioterapia. Depois daquela radioterapia, João ia ter 1 ano e 6 meses de ciclos de químio. Então, havia mais 1 ano e 6 meses de tratamento. E eu cheguei, acabou o tratamento, cheguei em casa e falei, Pedro era novo convertido, ele tinha 2 anos de convertido. Eu falei, Pedro, Deus falou comigo que a quimioterapia não vai salvar o João. Eu entendo que é para ele não fazer. Eu entendo que é para ele não fazer. E Pedro, não, mas ele fez até agora. Ele fez até agora, por que ele não vai fazer o resto? Eu falei, porque eu senti que não é para ele fazer. Nisso que ele estava na dúvida dele, foi orar. Tínhamos várias intercessoras orando conosco. Meu pai no Brasil me liga e diz assim, Sandra, ninguém toca mais no João. Deus me disse que ninguém, eu sonhei, eu vi um anjo segurando o João, e ninguém mais vai tocar, nenhum médico vai tocar no João. E eu peguei aquela palavra, falei, Pedro, meu pai sonhou. Uma irmã africana, uma querida, a Júlia, me liga e fala, Sandra, Deus me falou que o João está curado. O João foi curado. E eu falei, tá bom, Júlia. Falei com o Pedro, ele foi orar, e Deus testificou no coração dele. Depois de tantas palavras, né? Deus testificou no coração do pastor, e nós fomos conversar com os médicos, com muito medo. Olha, eu nunca tive tanto medo na vida, não vou te mentir, eu nunca tive tanto medo, tanta dúvida, tanta dor dentro de mim, porque eu falei assim, Senhor, se fosse comigo era fácil, agora se acontecer alguma coisa com ele, eu nunca vou me perdoar. Mas eu tinha certeza que Deus tinha falado. Ele falou dentro de mim. E nós fomos falar com o médico, e o médico falou, eu vou botar um processo contra vocês e vou tirar o filho de vocês, e vocês têm que trazer ele para fazer a quimioterapia, porque isso é loucura. E nós falamos, o Pedro na altura estava ainda como Pedro na palavra, né? Quase cortou a orelha do médico. Falou para o médico, eu pago o advogado que for, mas meu filho não vai fazer. Deus falou conosco. Ah, vocês são Jeová, e aquela coisa toda, né? E, resumindo, saímos dali, eu com mais medo ainda, porque se eu fosse obrigada a levar o João pela polícia, o que eu ia fazer da minha vida, né? Só se eu fosse voltasse para o Brasil. Mas saímos dali angustiados, cheio de medo, que a gente tinha medo. Não vou mentir para vocês, a gente tinha medo. Eu orava, Senhor, foi o Senhor que falou. Aí eu lembrei de Senaqueribe, né? Vai botar um anzol na boca desse médico. Aí comecei, né? A gente começa a lançar a palavra e clamar e fazer guerra espiritual. Isso foi numa quarta que nós tivemos no médico. Na sexta, o médico liga para o Pedro e falou, fiz uma junta médica, nós aceitamos que o João não faça quimioterapia, mas ele tem que vir de 6 em 6 meses no IPO. Nós temos que ver o menino de 6 em 6 meses, ele tem que fazer uma ressonância. E assim foi. Cada 6 meses que a gente ia fazer uma ressonância, aparecia uma coisa no cérebro do João. Não teve um mês que não aparecia algo no cérebro para dizer que a gente estava errado, que ele não estava curado. Aí, a gente ia fazer ressonância, a médica da ressonância dizia, ó, tem que levar para o médico para ver, porque tem uma coisa aqui estranha. Aí, caíamos nós de novo, naquele medo, naquela angústia, ia lá, e a médica olhava e falava assim, mas isso aqui não pode estar aqui. Essa zona aqui, essa área do cérebro, não tem nada aqui, não pode ter. Repetia, não tinha nada. E assim nós fomos, 6 em 6 meses, 6 em 6 meses. O último ano, os 4, porque são 5 anos, né? O último ano eu engravidei do Isaac. Eu estava com tanta fé que eu engravidei do Isaac. Eu com 3 meses de gravidez do Isaac, aparece uma bola na cicatriz do João, desse tamanho, de sangue pisado. Parecia um tumor. Ali, eu confesso para vocês que eu fraquejei, que eu entrei em crise, porque eu falei, agora eu estou vendo algo. Alguma coisa aconteceu, porque antes era só imagem. E fomos para o IPO com ele já tinha 8 anos, 4 anos já tinha se passado.
E a enfermeira olhou e falou, mas isso aqui não pode estar aqui. O que é isso aqui? O que ele fez? Ele coçou, ele mexeu. E até hoje, ninguém sabe o que foi que ele teve. Ele fez tratamento, abriu a cirurgia, saía água daquela cirurgia, minava líquido, e até hoje aquilo está aberto. E o médico disse que não tinha nada. Fez ressonância, fez pulsão lombar, ele fez tudo e não foi nada. Tudo isso que para provar a nossa fé. Tudo isso para provar se a gente cria no Deus que falou. E hoje passaram-se 20 anos. E hoje eu posso te contar isso. Mas quando eu estava vivendo, eu não sabia o fim da história. Esses homens, quando estavam vivendo aqui, em Hebreus 11, eles não sabiam o fim da história. Hoje eu e você podemos ler e dizer, mas como Abraão fez isso? Como ele mentiu para Faraó? Como ele mentiu lá no Egito? Oh, como Abraão. Gente, como que Isaac fez aquilo? Hoje a gente pode dar palpite. Mas naquela altura eles estavam vivendo. Como eu vivi essa história do cancro. Que hoje eu posso dizer para você, passou, aleluia, Deus curou. Mas naquela altura eu não podia dizer isso. Eu nem testemunhava. Foram 5 anos que eu não falei nada. Nem eu e Pedro testemunhamos. Porque a gente não sabia o fim da história. Você hoje não sabe o fim da tua história, mas o Senhor já sabe. Ele está lá no fim te esperando. Então, assim, confia que a tua fé seja ativada hoje. Que você saia daqui crendo que se Deus falou, Ele vai cumprir, independente do tempo. Ele não fez tudo. Ele podia ter curado o autismo do João, não podia? Mas não curou. Porque o João é um testemunho vivo que, com autismo ou sem autismo, ele está aqui. Ele adora o Senhor, ele louva o Senhor. O Isaac, o Senhor podia ter curar o Isaac. Tem uma palavra do meu ventre sobre o Isaac, que o Isaac, quando falasse, vai profetizar. Isaac está com 15 anos. E Isaac não fala. Então, assim, eu ainda oro por esta promessa de Deus. Porque eu sei que foi Deus que falou. Eu sei. E eu oro todos os dias. Senhor, quando o Isaac falar, ele vai profetizar. Mas ele não fala. Então, assim, eu posso crer ainda, porque se ele começasse a falar, eu podia dizer que não era. Então, a fala de Isaac está retida ainda, eu creio, porque no dia que ele falar, ele será um testemunho, porque ele vai trazer uma palavra de Deus para a igreja, para as nações, para quem for. Eu posso não ver como esses homens aqui não viram a promessa, não viram Jesus. Eu posso nunca ver o Isaac profetizar, mas os seus filhos, os seus netos podem ver Isaac profetizar. Então eu tenho que crer nisso, que tem coisas que não é para mim, é para um legado, é para uma geração. E muitas coisas que promessa está na sua vida, se você for fiel, a tua geração vai ver. Jesus na tua vida. Seja um testemunho de Jesus onde você for, aleluia. Você não depende de música, você não depende de quem prega, você depende disso aqui, ó. Se calhar tudo que eu falei aqui você já ouviu, já está, pronto, Sandra não para de falar de fé, eu já sei. Mas eu estou falando para quê? Para que a fé aumente em você. Mas se você não tiver isso aqui na sua vida, as palavras que eu estou dizendo aqui vai servir só para hoje, amanhã você nem lembra. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. O Senhor é bom. E é isso que eu tenho para vocês hoje, que o Senhor tem para vocês hoje. Eu tenho certeza que você vai olhar diferente da sua vida espiritual a partir de hoje, no que tem conceito de fé. Eu peço mesmo ao Senhor que transforme a tua mente conforme a palavra da fé. O Senhor já consumou, que você possa ter fé nas coisas espirituais. Você anseia pela segunda volta de Cristo? Você anseia para que Jesus volte? Que vocês comecem a ansiar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que vocês comecem a clamar, Senhor, eu estou ansioso pela sua vinda. A nossa maior promessa não são as coisas naturais, são as coisas espirituais. Como você tem olhado para Jesus? O autor e consumador da sua fé. Nós precisamos mesmo perseverar na palavra. Nós precisamos mesmo resgatar Jesus na nossa vida, na nossa casa. Amém? Então eu queria finalizar lendo Romanos 5, de 1 a 5 para você. Em Romanos 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Quem foi justificado pela fé? Eu e você.
Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, aleluia, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, no qual temos fé e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, da vinda do nosso amado Jesus, aleluia. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A tribulação é usada para que nós tenhamos mais fé. A esperança não traz confusão, portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia, o Espírito Santo nos foi dado, irmãos, para crermos nessa palavra. Independente do que você está vivendo hoje, independente da tribulação, da perseguição, da opressão, em nome de Jesus, hoje você vai ser livre neste lugar. Eu queria mesmo que você fizesse um ato profético, se movesse. Se ponha de joelho, venha aqui à frente, ore com a sua esposa, ore com o irmão do lado. Faça uma ação de fé neste lugar hoje. Vamos agir em fé. Eu queria também desafiar, se você quer fazer algum pedido especial ao Senhor para este ano de 2026, um único pedido que você precise, em fé. Pegue um pedido de oração, faça esse pedido em fé e coloque aqui para a gente estar orando durante todo o ano. Faça esse ato de fé, algo que é uma causa impossível, que você não tem o que fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. Faça esse pedido e põe aqui hoje, como ato de fé, não porque hoje seja um dia diferente dos outros, é com ato de fé que nós estamos falando de fé hoje. Amém? Vamos nos mover. Vamos colocar um louvor, para que você ouça esse louvor, para que você possa romper em fé neste novo tempo. Ouça esse louvor, ore, não fique passivo, ore, clame. Clame ao Senhor, peça perdão, se conserte diante do Senhor, se alinhe diante do Senhor. Amém? Vamos juntos, todos juntos. Amém? Posso contar com você? Vamos todos juntos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar, Pai, esse tempo nas Tuas mãos, entregar, Senhor, essa palavra, que essa palavra possa ter caído no coração dos meus irmãos como uma boa semente e que possa produzir fruto, Senhor, o fruto da fé, da fidelidade, o dom da fé sobre meus irmãos. Senhor, que seja um novo tempo de eles encararem as dificuldades da vida deles, que seja um novo tempo deles agradecerem por todos os livramentos que o Senhor deu pela fé, que eles possam ser homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que deem passos, Senhor, em direção a Ti e creiam na Tua palavra. Creiam, Senhor, que a Tua palavra é justa e fiel para cumprir, Senhor, aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus eu oro, Deus, para que Jesus seja o centro da vida dos meus irmãos. Pai, que Jesus reine na casa deles, reine na vida deles, que por onde eles passarem, Senhor, que pela fé eles sejam um testemunho vivo de Jesus, um testemunho vivo da Tua palavra, um testemunho vivo, Senhor, do que Tu operas milagres hoje, que Tu és o mesmo hoje, ontem, eternamente. Senhor, que nós sejamos esses homens e mulheres que, Senhor, pela fé conquistamos, pela fé perseveramos, pela fé construímos arcas que o Senhor pede. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, nos dar essa força, Senhor. Que o Senhor possa nos dar essa constância, que Tu possa nos dar, Senhor, essa perseverança, Deus, através do Teu Espírito Santo, através do exemplo de Jesus, porque pela nossa força nós não conseguimos. Espírito Santo, eu oro, Senhor, repousa, Senhor, envolve meus irmãos. Espírito Santo, venha mostrando, Pai, aquilo que é necessário, Senhor, que eles possam fazer para este novo tempo. Venha mostrando, abrindo os olhos do coração, abrindo os olhos do entendimento, abrindo os olhos espirituais e naturais para que eles contemplem, Senhor, a Tua beleza, para que eles contemplem, Senhor, os Teus planos e os Teus propósitos. Pai, em nome de Jesus, que não haja dúvida, Senhor, não haja dúvida no coração dos meus irmãos quem Tu és na vida deles, não haja dúvida de quem Jesus é, Senhor, e o Espírito Santo, que a verdade venha, Senhor, libertando cada um deles agora, em nome de Jesus. Senhor, Tu diz que conhecereis a verdade vos libertará.
A verdade é o Senhor Jesus, o verbo vivo. Pai, em nome de Jesus eu oro, Deus, para que eles tenham experiências espirituais, que eles ouçam a Tua voz audível e a vida deles seja transformada, que o Espírito Santo, Senhor, se mova de uma tal forma que eles não saiam daqui da mesma forma que entraram. Senhor, em nome de Jesus eu clamo. Pai, aumenta a nossa fé, aumenta nosso nível de obediência, aumenta nosso nível de renúncia, aumenta nosso nível de sacrifício para contigo, Senhor, neste novo tempo. Oh, Senhor, nós queremos ser como Enoque, andar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Nós queremos ser conhecidos por aqueles homens e mulheres que andam contigo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, vem, Senhor, rompendo a nossa vida, Senhor, vem rompendo em fé, que a nossa vida possa estar, Senhor, completamente entregue nas Tuas mãos. No nome de Jesus, Senhor, te glorificamos e exaltamos. No nome de Jesus, bendizemos o Teu nome, Senhor. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te adorar, nós queremos glorificar a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.